Glória a vós, Senhor. Poderíamos cantar novamente o refrão de nosso salmo para nos introduzirmos na reflexão deste evangelho que acabamos de escutar? Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Amados irmãos e irmãs, este terceiro domingo da Quaresma nos faz adentrarmos na preparação mais imediata para celebrarmos então a solenidade, centro de toda a vida cristã, a Páscoa do Senhor. E com isso também celebrar os sacramentos. Por isso que hoje rezamos de modo especial para estes nossos irmãos que abraçarão a fé, abraçando o batismo e consequentemente os demais sacramentos. E estes domingos que iremos percorrer são catequeses propriamente batismais, aonde, pelo evangelho que acabamos de escutar da Samaritana, no próximo domingo, daquele cego de nascença, e por fim, no quinto domingo, da ressurreição de Lázaro, iremos ver temas propriamente do batismo. Hoje ouvimos diversas vezes falar sobre a água. No próximo domingo iremos ver a luz daquele que antes não enxergava, agora ver uma luz. E por fim a ressurreição, a vida nova que Lázaro ganha após a sua morte. Água, luz e vida. Tudo isso que nós vemos marcado no batismo. A água que jorra sobre as frontes, as nossas velas acesas no círio pascal, recordando que a luz que recebemos é a luz do ressuscitado. E por fim estas águas trazem vida nova. E meus irmãos, isso é importante porque não só estes nossos irmãos que irão receber os sacramentos, mas também nós devemos tomar consciência do batismo que um dia recebemos. Talvez não lembremos porque éramos muito pequenininhos, talvez outros mais velhos, mas é importante lembrarmos, fui batizado, e assim alegrarmos porque na vigília pascal também iremos renovar as nossas promessas batismais. Porque ao vermos esse episódio da vida de Cristo, neste encontro com esta mulher samaritana, não somente aquilo que ela é chamada a fazer para olhar para este homem cansado, sedento, que diz, dá-me de beber, mas é importante também entender que esta mulher teve uma graça também, algo que somente Jesus pôde fazer com ela. E assim olharmos a nossa vida no lugar desta mulher. O Evangelho começa a dizer que Jesus então quis passar pela Samaria. Era muito contraditório olhar um judeu que quisesse passar pela Samaria. Porque na história do povo de Israel, após a morte de Salomão, quando o império é dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul, Reino do Norte contendo as 10 tribos de Israel e o Reino do Sul as outras 2, Judá e Benjamim. Reino do Sul continuou tendo a sua capital em Jerusalém, como também o templo que os judeus então ofertavam sacrifícios e prestavam adoração ao Deus único, ao Deus de Israel. Mas quando o reino foi dividido, o Reino do Norte então precisava então escolher uma nova capital, como também um outro templo, para que aqueles que estavam lá no norte não descessem para o sul. Então, a Samaria foi este canal de infidelidade. Primeiro porque começaram então a perverter, construíram um outro templo e ali colocaram uma imagem para cultuar o Deus de Israel. Então foi modelando a sua realidade, aquilo que estavam vivendo e consequentemente ferindo a lei de Deus. Mas ao mesmo tempo, o Reino do Norte é dominado por outro império, como é conhecido pelos assírios, que invadem e tomam. Mas como é estratégia de guerra naquele tempo,
um povo entra e começa então a se infiltrar nas outras pessoas, fazendo os casamentos. Então, com isso gera uma grande miscigenação. Então, muitos casamentos ocorriam entre aqueles judeus do Reino do Norte e, por fim, com os pagãos que vieram. E como se mistura as realidades e as culturas, também se misturam então a fé. Porque se os samaritanos, aqueles que antes eram do povo de Israel e prestavam culto ao Deus único, a partir desta mistura, ao mesmo tempo, abraçam então as idolatrias, os deuses dos assírios. Por isso que aqueles que ficaram no sul, séculos depois, de fato, judeus, porque eram da tribo de Judá, olham para estes do norte, para estes samaritanos, e olham como um povo impuro, infiel. Por isso que para um judeu que saía do norte e ia para o sul, para o templo de Jerusalém, era mais fácil e mais rápido passar pela Samaria. Mas pelo perigo que poderia ocorrer nesta caminhada, davam a volta, ou seja, mais tempo e maior distância. Então, um judeu sempre dava a volta, porque poderia ser morto, violentado, roubado, como também se um samaritano passasse em um lugar com muitos judeus, poderia acontecer a mesma coisa, ser morto, enfim. Por isso que olharmos Jesus que deseja passar pela Samaria é um grande mistério de amor. Jesus passa por ali porque quis encontrar aquela mulher. Jesus não tem medo, Jesus não desiste, mesmo que tantos fujam, Ele vai. Ele vai porque quer encontrar aquela mulher. Quer encontrar aquela mulher naquele poço. E o encontro até tem hora marcada, era por volta do meio-dia. Era uma coisa também estranha perceber que uma mulher ia então ao poço ao meio-dia. Pensemos que naquela época não existia água encanada como nós temos na nossa casa. O homem, quando ia trabalhar para sustentar a casa, a mulher ficava então para tomar conta da casa. Consequentemente também tudo aquilo que era ligado, ou seja, a refeição, o cuidado com as vestes. Então precisava de água. Então era comum que diversas mulheres iam ao poço para encher os seus cântaros, os baldes, e voltassem para suas casas. Talvez alguns quilômetros de distância, e quem sabe não somente uma ida, mas 2, 3 viagens para encher os baldes se uma família fosse muito numerosa. Então era comum que as mulheres iam então na parte da manhã, cedinho, porque a temperatura é mais amena, tem a possibilidade de chegar cedo e voltar e fazer as coisas. Meio-dia é um horário ingrato, quer porque está no auge do calor e já se passou grande parte do dia. Então ninguém se encontrava naquele poço. Por isso que podemos olhar esta mulher que ela também fugia de algo. Ela fugia dos outros. Ela fugia talvez dos julgamentos, visto que ela também tinha um pecado público. E também não é isso que acontece conosco? Quando eu e vocês temos um pecado, não escondido, mas público, que todos sabem, quantas vezes nós temos dificuldade de encarar o outro? Quantas vezes nós temos vergonha do nosso pecado, por aquilo que um dia aconteceu, e temos vergonha até de conversar, olho no olho. Temos dificuldade de encarar, não queremos olhar os outros, fugimos. Esta mulher também fugia, por isso que vai ao meio-dia. Mas ao mesmo tempo, podemos olhar esse meio-dia, não uma coisa à toa. Nós sabemos que meio-dia é o momento ápice do sol, quando ele está no mais alto do céu. E por isso, é um momento que existem poucas sombras. Então essa mulher não poderia se esconder agora. Não tinha sombra onde se esconder. Ela precisava se encontrar. Assim, meus irmãos, quando eu e vocês também, caminhando nesta quaresma, ao vivenciarmos as práticas quaresmais, jejum, esmola e oração, voltamos para dentro de nós, para nos encarar, para não mais nos esconder, para encontrarmos o meio-dia da nossa vida, para encontrarmos com o Senhor sentado no poço da nossa história. E Ele não tem medo, Ele quer nos encontrar, Ele não desiste de nós.
Deus quer nos encontrar, meus irmãos, nesta caminhada quaresmal, mas precisamos não nos esconder. E o que é interessante é perceber que aquele que sustentar e criar a todas as coisas, Deus com seu poder, com a palavra, cria o céu, com sua onipotência, sustenta todos os seres. As aves voam, o dia amanhece, à noite temos a lua a brilhar no céu, a chuva cai sobre a terra. Nós estamos aqui subsistindo pelo poder de Deus. Mas Deus se faz homem e se esvazia tanto, que cansado e fica com sede. Deus sofre. Deus sofre para que nos encontremos com Ele em meio ao sofrimento. E diz para aquela mulher: dá-me de beber. Dá-me de beber. E, meus irmãos, esta palavra continua a todos nós. Pois qual é a sede deste Deus? Qual é a sede deste homem? Dá-me de beber. Era somente uma sede física? Não. Era a sede da fé daquela mulher. Era a sede daquele amor. Como o Senhor diz para nós: dá-me de beber. Porque Ele tem sede também da nossa vida. Esta mesma sede que iremos ouvir no alto da cruz: tenho sede. Deus tem sede de ti. Deus espera uma resposta de ti. Deus te pede algo. E parece isso que nos espanta, porque nós vamos na nossa oração para pedir a Deus: Deus, eu quero isso. Deus, eu preciso isso. Preciso de saúde. Olha para minha família. Cuida dos meus. Converta o meu marido. Modele a minha esposa. A gente só vai pedir a Deus. Aí quando Deus nos pede algo, a gente fica: ué, você não pode tudo? Vai pedir algo a mim? Eu fraco, eu frágil, eu pecador, me pede algo? Dá-me de beber. E, meus irmãos, esta é a beleza do amor de Deus. Como dizia Santo Agostinho: o Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Por isso Ele se rebaixa e pede algo da sua vida, pede uma renúncia, pede algo para você se entregar mais. Isso é um mistério de amor, porque mesmo sendo pecadores, Deus nos ama e vem até nós para nos pedir. E é isso que São Paulo disse hoje, na segunda leitura que escutamos, quando este dizia: pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores, quando éramos inimigos. Deus nos escolheu, Deus sentou no poço da nossa vida e nos pediu algo. Mas é lógico que quando olhamos a nossa fraqueza, fazemos a experiência desta mesma mulher, quando dizia: como assim, sendo judeu, pede de beber a mim que sou uma mulher samaritana? Como assim, Deus, pede algo de mim se eu sou tão fraco? Eu estou pedindo algo para mim, porque eu não estou me aguentando. Por isso que esta palavra também, de resposta, também é importante para nós. Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede: dá-me de beber, tu mesmo lhe pedirias a Ele, e Ele te daria água viva. Meus irmãos, Deus nos pede para que eu e vocês, reconhecendo na nossa fraqueza, peçamos a Ele de volta: Senhor, dai-me água viva. E que água viva é esta? É aquela que São Paulo também disse na segunda leitura: o Espírito Santo derramado em nossos corações. É esta água viva que veio inflamar a nossa vida, esta água que recebemos no nosso batismo, esta água que vem da graça de Deus, esta água que é a ação do Espírito Santo na nossa alma, quando eu e vocês suplicamos e abrindo o nosso coração. Esta água viva que eu e vocês, todo santo dia, precisamos pedir a Ele: dá-me, Senhor, desta água viva. Dá-me, porque de fato também eu sou sedento. Por isso a pergunta é: se nós não vamos nas águas vivas que o Senhor nos dá, a que água nós estamos bebendo? Aonde estamos indo matar a nossa sede? Porque quando eu e vocês, imersos no pecado, vamos buscando, iremos perceber que ficamos ainda com mais sede, porque não se satisfaz, cai num profundo vazio. E essa experiência do povo de Israel que se encontrava ali em meio ao Êxodo, a primeira leitura nos recorda que esse povo
já liberto da casa da escravidão, caminha no deserto. Mas passa por um pouquinho de provação, começa a murmurar, começa a reclamar, por causa da sede, da fome, e começa a se esquecer de Deus e daquilo que Deus faz, para querer voltar ao Egito. E meus irmãos, não é igual na nossa vida? Quando eu e vocês somos um pouquinho provados, parece que acontece uma amnésia espiritual. Olhamos o problema, olhamos o desafio, reclamamos, está ruim, está mal, mas não percebemos o quanto Deus tem nos sustentado até agora. O povo de Israel foi libertado, Deus fez prodígios, Deus abriu o mar vermelho para que aquele povo andasse a pé enxuto, e afogou o faraó e os soldados, conduziu no deserto com uma coluna de fogo à noite para iluminar o caminho, e na parte da manhã com uma nuvem para proteger em meio ao sol. Mas o povo esquece do que Deus tem feito até agora, porque reclama e não agradece. Hoje eu e vocês precisamos lembrar que em meio às nossas sedes, a primeira coisa que eu e vocês devemos fazer é louvar as maravilhas do Senhor. Louvar porque em pequenas coisas tem demonstrado o seu amor. Ao longo de uma história toda, não somente hoje, mas ao longo de toda a nossa vida. E por fim, olhamos que aquela mulher ainda meio que superficial, não está entendendo o discurso. Ela só está pensando na sede pontual dela. E às vezes nós estamos assim, pensando nos nossos probleminhas pontuais. Mas Jesus quer fazer algo maior. Nós não escutamos porque ouvimos o relato mais breve do Evangelho, mas o Evangelho narra que Jesus a questiona e diz: chama o seu marido. E naquele momento ela diz: não tenho marido. E Jesus responde: dissestes bem, porque tivestes 5 e o que você tem até agora não é seu. Ou seja, 6 maridos. Talvez esse é o pecado público que ela tinha vergonha da sua história. Mas ao mesmo tempo, Jesus se revela como esse 7º marido, o perfeito, aquele que veio desposar a sua alma, aquele que ela buscava tanto em meio às sedes. Veio este, o verdadeiro marido, o verdadeiro noivo do seu coração. E meus irmãos, é esta a nossa vida cristã. Deus veio desposar-nos, cada um de nós. Deus quer realizar um casamento com a nossa alma. Deus quer nos unir a Ele. E no mistério da Eucaristia, quando eu e vocês o recebemos, se faz unir novamente aquilo que escutamos no livro do Apocalipse: felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Porque Deus veio se unir na intimidade da nossa vida. Mas é necessário rasgar o nosso coração, colocarmos diante do Senhor. Interessante que aquela mulher foi com o seu cântaro, seu balde, encher naquele poço. Diz o texto que ela deixou o balde para trás, porque ela encontrou que de fato ela estava sedenta, sedenta de um amor que até agora não tinha encontrado. E naquele momento ela vai anunciar aos irmãos, anuncia aos outros samaritanos. Isso é importante porque quando eu e vocês fazemos o encontro com Jesus, não é só para ficarmos no nosso mundinho, mas pelo contrário, para sermos instrumentos deste amor na vida dos outros. Quer que sua família seja mais de Deus? Pais, sejam de Deus. Vivam esse amor de Deus todos os dias na sua vida. Esposo, quer que a sua esposa seja de Deus? Quer que reconheça esse amor? Viva esse amor. Esposa, a mesma coisa vale para ti. Filhos, vivam o amor de Deus nas suas vidas, que hão de testemunhar na vida dos seus pais, no trabalho, na escola, enfim, aonde eu e vocês estivermos. Se eu e vocês vivermos isso com intensidade, outros olharão para nós e irão querer fazer a mesma experiência. Irão fazer a experiência. E nessa experiência de amor dirão como aqueles samaritanos, quando olharam para aquela mulher e já diziam: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ouvimos e sabemos. Meus irmãos, é momento de ouvir o que Deus nos pede. Dá-me de beber. Ouvir que Ele quer estar conosco. Ouvir a sua palavra para entrarmos na intimidade e perceber
o grande mistério de amor, porque é isso que dizíamos quando falávamos em nosso salmo: hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor.